Evangelho de Tomé, Logia 1, Morte e Vida. Interpretação do Espiritualismo Ecumênico Universal. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Jesus disse: aquele que entender o que ele falar não vai morrer. Para compreendermos melhor, vamos buscar o significado de morrer. Morte, o fim da vida animal ou vegetal. Termo fim, destruição, ruína. Dicionário Aurélio. Para aqueles que não acreditam em religiões, a morte se torna o fim completo, ou a cessação da vida. Entretanto, como a própria ciência vem comprovando, nada acaba, tudo se transforma. A planta não morre, e sim se transforma em adubo, ou seja, vida para novas plantas. Quando as células da folha que caíam penetram no solo e são absorvidas pelas raízes de outras plantas, continuam existindo dentro destas. Então a morte é, na verdade, uma transformação que vai gerar nova vida. Não existe fim para nada. Aqueles que acreditam na morte como o fim da vida é porque desconhecem a transformação que acontece. Nada acaba, tudo se transforma. Nem mesmo os sentimentos, coisas imateriais, acabam. Eles se transformam. O amor vira ódio. A alegria passa a ser tristeza. Nada no planeta acaba. Transforma-se. Nada tem fim. Passa por transformações. Este conhecimento, que já é praticado por aqueles que acreditam em religiões, é importante para que o ser humano que não acredita nelas saiba que ele também não acabará, mas se transformará. Baseados neste princípio, todas as religiões ensinaram até hoje que a morte transformará o ser humano em algo diferente do que é. O católico acredita que vai se transformar de acordado em dormindo e voltará a acordar no dia do juízo. Os protestantes acham que se transformarão em anjos na glória do Senhor. Mesmo aqueles que se aprofundam mais neste assunto, os espíritas kardecistas acreditam que se transformarão de alma para espírito. Todas as religiões promovem a transformação, ou seja, a mudança de uma coisa para outra. Entretanto, Jesus afirma que quem entender suas palavras não vai conhecer a morte, ou seja, não vai passar por transformações. Quem entender as palavras que Jesus confiou ao seu irmão mais querido, já vai se ver, se sentir como o Espírito, mesmo estando na carne. Não vai ser preciso morrer para se transformar em Espírito, e, por isso, não haverá um processo de transformação. Podemos então entender as palavras de Jesus, escritas por Tomé, da seguinte forma: aquele que entender o que eu digo se verá agora como espírito, e por isso não precisará passar por um processo de transformação. Quem compreender as 5 verdades universais e conseguir colocá-las em prática, não precisará se transformar em nada mais, pois já o será. O espírito está preso a uma carne, habita um mundo espiritual e não material, e, portanto, já é um espírito e não uma alma. As religiões separam a vida em 2 mundos, o mundo da matéria e o fora dela. Não existe esta separação e por isso não existe morte, transformação. Mas para se viver uma vida espiritual, mesmo estando retido na carne, é necessário se entender as palavras de Jesus. Isto é o que transmite Tomé. Este estado foi alcançado por todos aqueles que entenderam as palavras de Jesus. Como o ser humano poderia entrar em uma arena com leões famintos, sabendo que ia morrer, sem sentir medo? Como poderia um ser humano enfrentar exércitos, ser crucificado, queimado, com alegria e felicidade?
A resposta é só uma: já sendo espírito e sabendo que não haveria transformação ou mudanças. Aqueles cristãos que entraram nas arenas, os santos que foram para as fogueiras, já conheciam esta verdade e, por isso, não precisavam ter medo, porque já sabiam que eram espírito e conheciam a verdade da não transformação. Esta compreensão não se alcança com mágica ou apertando um botão, mas sim com o próprio esforço, estudo, dedicação e, acima de tudo, a prática. É isto que faz alcançar a consciência de já ser espírito. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Como ensinou o Buda Gautama, se você quiser saber por que você é assim hoje, veja o que fez ontem. Se quiser saber o que será amanhã, veja o que está fazendo hoje. Se você quiser ser um espírito ou abandonar a carne, é necessário que você, desde hoje, saiba que já o é e viva como um espírito. Não existe processo instantâneo de transformação. Não é o desencarne que vai lhe trazer automaticamente este conhecimento. Você precisará estudar no plano espiritual menos denso para alcançá-lo. Assim, a missão de Jesus foi ensinar como ser espírito hoje, e nós não devemos adiar esta visão para depois. Esta é, então, uma das intenções do Evangelho de Tomé: trazer os ensinamentos para se viver como espírito, o que acabará com a visão de transformação chamada morte.